padre, o senhor sempre pensou em ser padre na sua vida, desde pequeno? Como é que foi esse processo para atender o chamado? Curioso. Pequeno, eu tive uma fase que eu não saberia dizer quanto tempo, que eu falei intensamente em ser padre, mas tipo com meus entre 6 e 7 anos, ali, bem novinho. Certo. Depois, não mais. Depois, na adolescência, participei, ali houve uma fase de afastamento, retornei com 18 anos, através de uma experiência de oração na Canção Nova, isso foi em 1979, eu tinha 18 anos, foi a volta para a igreja. Puxa vida, 79, a 79. Canção Nova estava no início dos seus Estava passos. bem no início, tanto que não tinha casa em Cachoeira, era em Queluz. Queluz, Queluz, né? a comunidade, eram 18 jovens só, com o Padre Jonas, né? Queluz é aquela cidade lá que é quase no Rio já, na divisa Quase, do estado de São Paulo com o Rio de exatamente. Janeiro, né? No finalzinho do Vale do Paraíba ali, né? Isso. Então, se eu for até lá participar de um encontro com a Numa comunidade experiência Canção de Nova. oração final de semana. As E aí, Jonas pregando, padre? ele pregando, os jovens pregando, me lembro, Luzia Santiago dando palestras, me lembro. E depois daquela experiência de oração, eu voltei muito firme, nos grupos, pela graça de Deus, firme. E aí logo começou a vir, primeiramente, um desejo de entrega. Certo. Eu sentia que valia a pena servir a Deus, tipo, a tempo completo, quer dizer, Certo. todo o tempo. Mas não pensava ainda sacerdote, até porque tinha a referência de leigos, eram poucas as comunidades, mas já tinha Canção Nova. Então, primeiro esse pensamento. Depois, aí sim começou bem firme e nunca mais saiu, sacerdócio. Padre, me ajuda a fazer uma memória. Naquela época, 79, que a gente fala, a Canção Nova existia. Mas, assim, outras comunidades que já haviam nascido no Brasil, eu acho que só a Jesus Te Ama, Aqui em Campinas, Canção Nova, eu não tenho memória de outras, né? Essas são as primeiras comunidades que foram surgindo. As primeiras, né? as Surgiram. primeiras. Depois foram surgindo, mas assim, bem poucas, Exato. até que teve realmente uma explosão. Um boom depois, né? Que fantástico. Agora, a gente está falando de um período que as comunidades estavam nascendo, mas antes das comunidades já muita coisa tinha acontecido antes, já do que diz respeito a essa ideia, né, de uma renovação carismática, do própria ação do Padre Eduardo nesse período, ele já tinha trazido para o Brasil essa ótica, né? Padre Haroldo e tudo mais, né? Diríamos que estava num tempo depois de 70, um tempo de exuberância da renovação carismática católica. Então a gente pode dizer, padre, que de alguma forma esse movimento que envolveu comunidades, pregadores, missionários, de qualquer forma alcançou o senhor lá na sua juventude, a ponto de ser decisivo para o senhor tomar a decisão da vocação? Costumo, inclusive, dizer que, claro, Deus tem outros caminhos. E eu acho que o que eu vou dizer aqui, muitas outras pessoas também dirão. Pode ser que se não tivesse essa corrente de graça, eu não estaria aqui e não seria sacerdote. Pode ser. Deus sabe, porque só Deus conhece os mistérios. É verdade. Mas e o que eu estou dizendo, por certo, muitas pessoas. Porque realmente potenciou a ação evangelizadora, tornou a fé, assim, apresenta a fé de uma forma cativante, atrativa, né? Esse anúncio, essa questão também oracional, isso era muito forte já na minha família. Então eu escutava como adolescente, como menino, eu me lembro dos grupos de oração acontecendo nas casas. E eu menino, às vezes via, né, com a minha mãe que participava, mas com 18 realmente tive a participação específica nessa experiência de oração e foi realmente um marco na minha vida. Foi um marco na minha vida.